instance, what if there is a cage full of canaries, and the cage is the size of this tabernacle, and one little canary bird flies up in the cage and said, "Gentlemen, I want to tell you all something. I happen to be just a little superior to you all." Por exemplo, e se houvesse uma gaiola cheia de canários e a gaiola fosse do tamanho deste tabernáculo, e um canarinho voasse para o alto da gaiola e dissesse: "Cavalheiros, quero dizer algo a todos. Acontece que sou um pouquinho superior a todos vocês." You see, I'm a canary that knows all about the human beings. Oh, I can explain it all. I've seen the lady walk through the house. I've seen the children play. I know all about it. Now you all listen to me. Vejam vocês, eu sou um canário que sabe tudo sobre os seres humanos. Eu posso explicar tudo. Tenho visto a senhora andar pela casa. Tenho visto as crianças brincarem. Conheço tudo a respeito. Agora, todos me ouçam. And about the time he's pouting off his little brain, a Princeton University college man steps up with the polishedness of grammar, and he begins to carry a conversation with that little canary bird, using the highest grammar that he can, and speaking to this little canary bird. E no momento em que ele estivesse se gabando do seu pequeno cérebro, um estudante da Universidade de Princeton se aproximasse com a mais polida gramática e começasse a travar uma conversa com o canarinho, usando a mais alta gramática que pudesse e falando com este canarinho. I'd imagine the little fellow turn his head sideways. He would listen from one side to another, but he don't know a thing he's talking about. Yet he can hear him. Yet he can see him. Imagino que o passarinho viraria a cabeça para o lado. Ele ouviria do começo ao fim, mas nada saberia do que ele estivesse falando. No entanto, ele pode ouvi-lo. No entanto, ele pode vê-lo. But what does his knowledge amount to? Nothing. Because he don't know what the man's talking about. Why? He's got a canary brain. He hasn't got a human brain. He just understands as canaries understand. Mas de que vale o seu conhecimento? Nada, porque ele não sabe do que o homem está falando. Por quê? Ele tem cérebro de canário. Não tem cérebro humano. Só entende como os canários entendem. And that's the way the human is. I don't care how intellectual you are. We still got canary brains. Because we're only human beings. God's known by the Spirit. Amen. And by the revelation by the Holy Ghost. E assim é o ser humano. Não importa quão intelectual você seja, ainda assim temos cérebros de canário porque somos apenas seres humanos. Deus se faz conhecer pelo Espírito e pela revelação do Espírito Santo. We'll never be able to understand him through intellectuals. You might talk and have intellectual meetings and psychology as much as you want to, and people will never know God. Amen. They can't. Nunca teremos a capacidade de compreendê-lo através do intelecto. Você pode falar e entrar e ter reuniões intelectuais e de psicologia tanto quanto queira. E as pessoas nunca conhecerão a Deus. Elas não podem. You can explain and say the people that cry and turn the other cheek are just the old-fashioned, but that's a man that's reflecting Christ in his life. Amen. A man who is humble, a man who will walk with God, will act like Jesus. Você pode explicar e dizer para as pessoas que chorar e dar a outra face não passam de moda antiga. Mas esse é o homem que está refletindo Cristo em sua vida. Um homem que é humilde, um homem que anda com Deus, age como Jesus. But you see, the little bird couldn't understand. Yet he thought he could. Because he's not made that way. His intellectual not compare with the intellectual of this smart student. Mas veja, o passarinho não podia entender.
Todavia, ele achava que poderia, porque ele não é feito dessa forma. Seu intelecto não se compara com o intelecto desse aluno inteligente. And neither will our intellectuals ever match God. How can our little infinite mind ever compare with the finite mind, or the finite mind of us ever compare with the infinite mind of God? Amen. That infinite mind of God is so far beyond human intellectuals until it will never be. E nem nosso intelecto jamais se igualará ao de Deus. Como pode nossa pequena e finita mente chegar a se equiparar à mente finita, ou nossa mente finita chegar a se equiparar à mente infinita de Deus? Essa mente infinita de Deus está tão além do intelecto humano que nunca chegaria. The only way that bird will ever know what the man's talking about is by yielding himself and accepting it and doing whatever he thinks that the man wants him to do. That's the only way we know God is to follow the leading of the Holy Spirit. A única maneira desse pássaro chegar a saber do que o homem está falando é se render e aceitar e fazer o que acha que o homem quer que ele faça. Essa é a única maneira de conhecermos a Deus, é seguir a liderança do Espírito Santo. That's old-fashioned. It's God's program. It's always been God's program, and it always will be God's program. Not by power, not by might, but by my Spirit, saith the Lord. That's where it comes. Isso é antiquado. É o plano de Deus. Sempre foi o plano de Deus. Sempre será o plano de Deus. Não por violência nem por força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Resume-se a isso. Longfellow once said this: the way to succeed is to find a worthy cause that's being talked about. A worthy cause that's being talked about, and then hold on to it. Sure. Something is being talked about, turned down by science, and if it's worthy, then hold on to it. Longfellow uma vez disse isso. O caminho para ser bem-sucedido é encontrar uma causa digna sobre a qual se fala, e então firmar-se nisso. Claro, algo sobre que se fala rejeitado pela ciência e, se for digna, então firme-se nisso. Do you know in 1872, the Medical Association of the United States turned down bathtubs? They said they are absolutely insanitary and said they will scatter diseases. Bathtubs. They finally come to it. Vocês sabiam que em 1872 a Associação Médica dos Estados Unidos rejeitou as banheiras? Disseram, elas são absolutamente anti-higiênicas. E disseram, elas espalham doenças. Banheiras. Finalmente a aceitaram. And this old-fashioned gospel that we're talking about, washed in the blood of the Lamb, it may seem old-fashioned, but they'll have to come to it sooner or later. It's a worthy cause. Hold on to it with all you've got. E este evangelho antiquado de que estamos falando, lavado no sangue do Cordeiro, pode parecer antiquado, mas terão de encará-lo mais cedo ou mais tarde. É uma causa digna. Firme-se nele com tudo o que você tem. It's a blood-wash way. It cleans a man up. Not going out here drinking and smoking and rallying around and calling themselves Christians because they belong to a church. It's that clean, unadulterated Holy Spirit in a human life that reflects Jesus Christ, the Son of God. É o caminho da lavagem pelo sangue que limpa o homem completamente. Não sair por aqui, beber e fumar e andar em má companhia e se chamar de cristão porque pertence a uma igreja. É aquele Espírito Santo limpo e inadulterado numa vida humana que reflete Jesus Cristo, o Filho de Deus. That's why people today reject the new birth. Oh, they've got what they call the new birth. A way of shaking hands with the pastor. But that's not a birth. The reason they won't accept it, that's why they go join churches.
because they could come in some intellectual way. É por isso que hoje as pessoas rejeitam o novo nascimento. Eles têm o que chamam de novo nascimento, uma forma de apertar a mão do pastor. Mas isso não é nascimento. A razão que eles se recusam a aceitá-lo é por isso que vão se unir a igrejas, porque podem vir de alguma forma intelectual. God said, except a man be born again, he cannot even see the kingdom of God. No matter how intellectual you may be, or how good a Christian you claim to be, you've got to be born again. Deus disse, aquele que não nascer de novo, nem mesmo pode ver o reino de Deus. Não importa quão intelectual você seja, ou quão bom cristão afirma ser, você tem de nascer de novo. You said, then, Brother Branham, I'll have to come to some little mission. That doesn't mean that. It means you've got to receive the new birth. You've got to be born again. Você diz então, irmão Branham, terei de ir a alguma pequena missão? Não significa isso. Significa que tem de receber um novo nascimento. Tem de nascer de novo. This is a mixed audience, but I'm going to say something. What is a birth? If a birth happens on a straw tick, or if it happens on the floor, or in a hospital that the rooms are decorated in pink silk, it's a mess any way you take it. That's right. Esta é uma audiência mista, mas vou dizer uma coisa. O que é um nascimento? Se um nascimento acontece num colchão de palha, ou se acontece no chão, ou num hospital em que os quartos estão decorados em seda cor-de-rosa, é uma sujeira, de qualquer maneira que você o considere. Isso mesmo! So is the new birth. It's a mess any way you take it, but it produces life. Amen. It produces life. What kind of life? Servant life. To humble yourselves. To deny yourself. That's the kind of life. Oh, they say, but I've seen them cry and boo around the altar and carry on. Sure, they're being born. It's a mess. I don't care where you go. É assim é o novo nascimento. É uma sujeira de qualquer maneira que você o considere, mas produz vida. Amém. Produz vida. Que tipo de vida? Vida de servo para se humilhar, para negar a si mesmo. Esse é o tipo de vida. Dizem, mas já vi chorarem e berrarem em volta do altar e agirem assim. Claro, eles estão nascendo. É uma sujeira, não me importa aonde você vá. You might get up your face all full of tears and your eyes red and your hands raw from beating on the altar, but it's a birth. It does something to you. Você pode se levantar, o rosto todo cheio de lágrimas e os olhos vermelhos e as mãos esfoladas de bater no altar, mas é um nascimento. Isso mexe com você. It makes you a servant. It takes the starch out of you. It makes image, molding, new life, new creation. You may be all messed up when you get up, but you're born again. No matter where you are, it makes a new life. It brings a new image life. Torna-o um servo. Tira a formalidade de você. Isto faz imagem, moldando nova vida, nova criação. Você pode estar todo sujo quando se levanta, mas você nasceu de novo, não importa onde esteja. Isso produz nova vida, traz uma nova imagem, vida. It makes a servant out of you. You want to serve, Dan. Jesus wants us to serve one another. Love one another. And as we serve each other, we serve Him. Faz de você um servo. Você deseja servir, então. Jesus quer que sirvamos uns aos outros. Amemos uns aos outros. E enquanto servimos uns aos outros, nós os servimos. Now remember, it's only the sick that demands attention, service. Just the sick. They demand attention. And when you see a preacher
And may I not only limit it to a preacher, but may I limit it to every church member that wants attention. I'm somebody. Just remember there's a spiritual sick person. They're needing attention. Agora, lembre-se, são só os enfermos que requerem atenção, serviço. Só os enfermos requerem atenção. É quando você vê um pregador, e que eu não limite isso apenas a um pregador, mas que inclua cada membro da igreja que deseja atenção. Eu sou alguém. Somente lembre-se. Aí está uma pessoa espiritualmente enferma. Elas estão precisando de atenção. They need the attention of the Spirit of God. To give them something that'll take that attitude out of them and heal them from their selfishness and big ideas and big me and little you. The Holy Ghost makes us all the same. Precisam da atenção do Espírito de Deus para lhes dar algo que tire essa atitude delas. É as cure do seu egoísmo e grandes ideias e sou melhor que você. O Espírito Santo nos torna todos iguais. Too much spiritual sickness. Anemics. You know what anemia is? It's someone hasn't got any blood. They walk funny. They're tipsy-topsy all the time. That's what's the matter with many of our church members today. They are anemics. Enfermidade espiritual demais. Anêmicos. Sabem o que é anemia? É alguém que não tem sangue, anda de modo esquisito, está sempre cambaleando. E esse é o problema de muitos dos nossos membros da igreja hoje. Eles estão anêmicos. They need a blood transfusion of Calvary. Amen. That'll give them rich royal blood to make them walk in the old-fashioned Holy Ghost shoot-out way of God. That'll give them something to live for. Give them a confidence. That'll make them walk in the image of their Lord. Precisam de uma transfusão de sangue do Calvário, que lhes dê sangue real e rico para fazê-los andar da maneira antiquada de Deus, esculpida pelo Espírito Santo. Isso lhes dará algo pelo que viver, dará confiança que os fará andar à imagem do seu Senhor. For myself, if I had a choice to make, I wanted to be like he was. He came to be a shepherd, and he was a shepherd. A shepherd is one who goes after his sheep. Quanto a mim, se tivesse de fazer uma escolha, desejaria ser como ele foi. Ele veio para ser um pastor e foi um pastor. Um pastor é aquele que vai atrás de suas ovelhas. Famous picture. I don't think we have it on our wall here. But I've sat in my room and looked at it. I just can't call the artist's name at this time. Retrato famoso, acho que não o temos em nossa parede aqui, mas me sentei em minha sala olhando para ele. Simplesmente não me lembro do nome do artista no momento. But when he lost that little black sheep, and he leaves the 99 and goes to look for it, what does he do? He strays through the wilderness. He cuts himself with briars. He pulls through the dangerous corrals all through the night. Mas ao perder aquela pequena ovelha negra e deixa as 99 e vai procurá-la, o que ele faz? Anda pelo deserto. Ele se corta com espinhos. Ele enfrenta os perigos. Procura a noite toda. Until finally way down on the side of the mountain, hanging by a little bush, risking his own life, he reaches and takes the little fella out of its fallen condition. Then he brings it back to himself, and another artist painted the picture of him bringing it home. Até que, finalmente, bem abaixo na encosta da montanha, pendurado em um pequeno arbusto, arriscando a própria vida, ele estende a mão e tira a ovelhinha da sua condição decaída, então atrás de volta para si. E outro artista pintou um quadro dele trazendo-a para casa. Now it looks like that the shepherd would just stick his arm on the sheep and start bringing it like that.
But did you notice how the Spirit caught the artist's brush? He didn't put it under his arm. He put it over his shoulders. Now I want you to see the care of the shepherd. Agora, dá a impressão que o pastor apenas colocaria o braço sob a ovelha e sairia trazendo-a assim. Mas notaram como o Espírito pegou o pincel do artista? Ele não a colocou debaixo do braço, ele a colocou sobre os ombros. Agora, quero que vejam o cuidado deste pastor. Now, Jesus, when he was casting out devils, he said he'd done it with the finger of God. Now, if a devil's bothering you, the only thing it takes of God, it's just so insignificant till he just takes his finger and casts it away. Agora, Jesus, quando estava expulsando demônios, ele disse que o fazia com o dedo de Deus. Agora, se um demônio o está incomodando, a única coisa que se requer de Deus, ele é simplesmente tão insignificante que ele apenas usa seu dedo e o expulsa. But when a sheep comes home, where is the strongest part of a man? Across his shoulders. Do you notice how a man always his shoulders is the biggest? Where can he pack his greatest load? Across his shoulders. Where is he the most surest of? When the load's across his shoulders. Mas quando uma ovelha vem para casa, onde está a parte mais forte de um homem? Sobre os ombros. Notam como um homem sempre seus ombros são a parte maior? Onde ele pode carregar sua maior carga? Sobre os ombros. Onde ele fica mais confiante? Quando a carga está sobre seus ombros. So he takes the sheep, lays it around over his shoulders, and gently walks back with it. All the powers of God wrapped up in that little lost fellow bringing him back. Amen. But a devil so easy, he just casts it out with his finger. He's a shepherd. Assim, ele apanha a ovelha, a põe em seus ombros e gentilmente regressa com ela. Todos os poderes de Deus envoltos naquele animalzinho perdido, trazendo-o de volta. Mas um demônio, ele simplesmente o expulsa tão fácil com seu dedo. Ele é um pastor. A shepherd has to stray to find the straying. And a good pastor is a shepherd. Frankly, the word pastor means shepherd. Um pastor de ovelhas tem de sair da trilha para encontrar a desviada. E um bom pastor é um pastor que cuida das ovelhas. Francamente, a palavra pastor significa quem cuida de ovelhas. And sometimes in the church, a little cult or a little clique will rise up in the church. One side will get one way and one side the other way. Amen. A real good shepherd will go with that clique, what to do to bring them back. A real true shepherd. What's he doing? He'll stray himself. What to do to bring back the lost? E às vezes na igreja, uma pequena seita ou uma panelinha surge na igreja. Um lado segue numa direção e outro lado em outra direção. Um bom pastor verdadeiro acompanha aquela panelinha para fazer o quê? Para trazê-los de volta. Um pastor real e verdadeiro, o que ele está fazendo? Ele próprio muda de direção para fazer o quê? Para trazer de volta a perdida. What's he doing? He's reflecting the image of the good shepherd. Trying to win that soul back. Yet they got off in some place, brother, like they was going to tear the world up overnight. That pastor will go right along in order to get them right, win them right back this way again. That's a good shepherd. He's reflecting the image of Jesus. O que ele está fazendo? Ele está refletindo a imagem do bom pastor, tentando ganhar aquela alma de volta. No entanto, eles se desviam para algum lugar, irmão, como se fossem conquistar o mundo da noite para o dia. Aquele pastor seguirá junto a fim de endireitá-los, ganhá-los de volta para esta direção. Esse é um bom pastor. Ele está refletindo a imagem de Jesus. Brother, I know it's called heresy. It's called fanaticism. But if I had a choice to make tonight, my choice would be to be like him. I don't want anything in my life
to reflect the image of the Lord Jesus. My life. Irmão, sei que é chamado de heresia, é chamado de fanatismo, mas se eu tivesse de escolher esta noite, minha escolha seria ser como ele. Eu quero que qualquer coisa em minha vida reflita a imagem do Senhor Jesus. A minha vida. I'm going after tomorrow night after this wedding. I'm going into the wilderness and I mean to stay there because way down in my soul I feel that I need a close walk with God. E vou, depois de amanhã à noite, depois deste casamento, vou para o deserto. Quero dizer, para ficar lá, porque no fundo da minha alma sinto que é preciso me aproximar mais de Deus do que como estou. I don't want to just walk. I try to walk right before Him, but I want a closer walk with Him. While the Branham Tabernacle's having a revival, I want one myself. Não quero apenas caminhar. Tento caminhar direito perante Ele, mas eu quero me aproximar mais dele. Enquanto o Tabernáculo Branham está tendo um reavivamento, eu mesmo quero um. I just don't want it to happen in the building. I want it to happen in me. I want a closer walk. I want more of the Holy Spirit in me to reflect Christ in me. I want to be like Him. Não quero que isso aconteça só no edifício. Quero que aconteça em mim. Quero me aproximar mais. Quero mais do Espírito Santo em mim para refletir Cristo em mim. Quero ser como Ele. I know that every true Christian wants to be like Him. Amen. That's my heart's desire, to be like Jesus. I want Him to be He is the example of what I want to be. Sei que todo verdadeiro cristão quer ser como Ele. Esse é o desejo do meu coração, ser como Jesus. Ele é o exemplo do que quero ser. And look, it'll take the Holy Ghost to do that. That's the only thing can do it. Amen. I'm not interested in seminaries and what somebody's got to tell me. I don't care about kissing crucifix or pulling them to your heart or saying prayers to the dead. I'm interested in one thing, that's more of the Holy Spirit to take over. William Branham. E olhe, será preciso o Espírito Santo para fazer isso. É a única coisa que pode fazer isso. Não estou interessado em seminários e no que alguém tenha a me dizer. Não me interessa beijar crucifixo ou colocá-los perto do coração ou fazer orações aos mortos. Estou interessado em uma coisa, que é mais do Espírito Santo para assumir o controle de William Branham. I'm not interested in joining a greater church than what I belong to. I belong to the real church of the living God, the firstborn. I was born into it, and I want more of the Holy Ghost in my life to reflect Christ who I love. Não estou interessado em me unir a uma igreja maior do que a que pertenço. Eu pertenço à verdadeira igreja do Deus vivo, os primogênitos. Eu nasci nela e quero mais do Espírito Santo em minha vida para refletir Cristo, a quem eu amo. I don't care what plane or level I have to come on to get it. Amen. I don't care if I have to go here, go there, be called fanatic, holy roller, whatever it may be. Amen. I want more of His life to be reflected. Não me importa a que plano ou nível eu tenha de chegar para obtê-lo. Não importa se eu tiver de ir para lá ou para cá, ser chamado de fanático, santo rolador, o que quer que seja, quero que mais da sua vida seja refletida. I'm not interested in the plane I have to come on. I'm interested in the Holy Ghost. So I can be more of a servant like He was. He was the Lord's servant. Amen. Never come to be served or to minister to. Never come for He to be ministered to, but to minister to. Amen. He took the place of a servant. Não estou interessado a que nível eu tenho de chegar. Estou interessado no Espírito Santo para que possa ser um servo mais como Ele era. Ele era o servo do Senhor. Não veio para ser servido ou servir a... Não veio para que Ele fosse servido,
mas para servir, ele se colocou como servo. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout.